Existe uma possibilidade real de que a nossa geração esteja vivendo os últimos capítulos da história humana. E eu sei que essa afirmação parece absurda, porque durante séculos muitas gerações acharam que seria a última, só que todas erraram, porque faltava uma coisa, um sinal que quando acontecesse marcaria o início do fim dos tempos. Só que em 1948 essa coisa finalmente aconteceu, e quem nasceu depois disso pode ser a última geração antes da volta de Jesus. Após quase 2 milênios de dispersão, ninguém sonhava que Israel estaria de volta à sua terra. Mas isso foi algo que já aconteceu na história no ano de 1948, quando Israel é reconhecido como um estado soberano e então é restabelecido. E a verdade é que esse retorno de Israel à Terra Prometida já estava descrito na Bíblia. Ele ainda possibilita diversas outras profecias a acontecerem, desencadeando uma série de eventos do fim dos tempos. Tudo isso é apenas o começo de algo muito maior que ainda está por vir. Para quem realmente conhece as profecias de Jesus, sabe que o retorno de Israel à Terra Prometida é o start de algo muito maior. Muitos estudiosos consideram aquela frase de Jesus: "Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." A geração que nasceu após Israel ser restabelecido como um estado soberano, se então levando a nossa geração como mais perto do que qualquer outra jamais vista na história, como o mais perto possível de ver os sinais do fim dos tempos. E hoje, nesse vídeo aqui, você vai entender quais que foram esses sinais que mostram que o fim dos tempos se aproxima, o porquê que a geração que nasceu a partir de 1948 pode ser a última geração antes da volta de Jesus, e o porquê nós estamos nos aproximando de algo muito maior do que uma simples crise global. O conteúdo desse vídeo pode revelar uma das pistas proféticas mais importantes sobre a nossa geração e sobre os fins dos tempos. Jesus falou que ninguém saberá a hora nem um dia, então marcar uma data é um erro. Porém, Jesus também disse que haveria sinais. Os discípulos perguntaram a Jesus: "Dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Então, Jesus responde que nação se levantará contra nação, haverá guerra e rumores de guerras, fome e terremotos em vários lugares, e muitos virão em seu nome, dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganarão a muitos. E Jesus chama esses sinais que eu acabei de dizer como o princípio das dores, o início do parto, e não o final do parto, não o parto em si, não o fim, mas o começo do fim. E como Jesus assemelha esses sinais com o parto, a gente entende que vai se intensificando cada sinal desses, cada vez mais, enquanto não chega o fim, até a hora de chegar ao fim. Vai ficando cada vez mais intenso. E continuando, Jesus continua falando alguns sinais que são sinais após o princípio das dores. Um desses sinais é a perseguição aos cristãos, o cancelamento da verdade, cristãos sendo considerados radicais, sendo considerados pessoas erradas, uma clara referência aos dias modernos. Jesus falou que a gente será odiado em todas as nações por causa do nome dele. É um fato que é claramente visto nos dias de hoje. Jesus também fala de apostasia interna e traição, cristãos abandonando a igreja, abandonando a fé, divisões dentro da própria igreja, falsos profetas e mestres. Quanto de gente que você conhece que abandonou a fé por causa de um pastor, um pregador que fez uma coisa errada e falou algo errado, porque pregou um evangelho que não é o real evangelho. Pelo menos essas pessoas dizem que foi por isso, né? O que não faz sentido, porque você segue a Jesus, não é essas pessoas, mas enfim. Jesus também fala da frieza espiritual e do aumento da iniquidade. E hoje em dia as pessoas normalizam o pecado. As pessoas parecem que não têm mais amor um pelos outros. É tanto ódio, é uma cultura de ódio. A gente liga a televisão e só tem coisa negativa. Jesus também fala de diversos outros sinais, mas eu já tenho um vídeo se aprofundando mais nesses outros sinais, que eu vou deixar no final desse vídeo aí para vocês assistirem também. Agora a gente chegou no ponto central desse vídeo, porque após dizer todas essas coisas, Jesus vai falar: "Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo." E quem conhece um pouco de teologia entende que a figueira é um símbolo claro de Israel. Jesus mesmo já aplicou a parábola da figueira para advertir o povo de Israel, além de outros versículos que também citam Israel e assimilam ele com a figueira. Por exemplo, Oséias 9:10. "Achei Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira." E aqui tem um ponto muito doido, porque quando Jesus fala: "Quando virdes a figueira brotar", ele está falando
falando de um renascimento de Israel, ele está profetizando isso. Um evento muito improvável que, como eu disse, aconteceu após quase 2 milênios de dispersão. E nós sabemos que a árvore, ela floresce na primavera, e logo depois vem o verão. E Jesus falou que quando virmos a figueira florescendo, a gente sabe que o verão está próximo. E Jesus logo depois disso fala que quando virmos isso acontecer, é para sabermos que ele está próximo e que o fim se aproxima. E logo depois ainda, Jesus vai falar o versículo chave, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então muitos teólogos acreditam que o retorno de Israel à terra prometida é o florescer da figueira. Para você não ter mais dúvidas disso, bora se aprofundar ainda mais. Naquele versículo que eu havia lido, Jesus fala aqui: aprendei, pois, a parábola da figueira que é Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, o renascimento de Israel, ele voltando para a terra, Israel voltando para a terra, sabeis que está próximo o verão que é o fim. E Jesus fala que está próximo, não que já é, mas que está próximo. E ele continua: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como eu disse, em 14 de maio de 1948, Israel é reconhecido pela ONU e outras nações, então é estabelecido como um Estado soberano. É como se a figueira tivesse brotado assim, exatamente assim como Jesus falou. E isso foi algo sem precedentes na história, porque uma nação, após 1800 anos, voltando para o mesmo local, para o mesmo território, com o mesmo povo e com o mesmo idioma. E outras pessoas também dizem que a última geração não é 1948, mas 1967. Isso porque em 1967 aconteceu a real restauração de Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel, voltou para a posse do povo judeu. Então pode ser que a partir dessa data, quem nasceu após ela está fazendo parte da última geração mencionada por Jesus. Mas mesmo que haja uma divergência em qual geração de fato é, o fato é que quando Israel começar a florescer, os eventos finais começarão a acontecer em sequência. Mas quanto tempo seria exatamente de uma geração? E para responder essa pergunta, a gente tem várias ideias, mas no geral, uma geração seria de 40 ou 70 a 80 anos ou 100 anos. Em Gênesis, por exemplo, Deus fala que a geração de Abraão ficaria escravizado por 4 gerações, e ao total isso totalizou 400 anos. Também tem uns salmos que fala que a nossa vida chega a 70 anos e alguns chegam a 80. Considerando a data que Israel voltou e que Jerusalém foi restaurada, e considerando no máximo assim uns 100 anos, a gente teria até 2048 e 2067. Beleza, mas por que Deus revelou isso se ele falou que ninguém saberá o dia nem a hora? A real é que Jesus não revelou isso pra gente ficar marcando data, mas pra gente não ser pego desprevenidamente. E para a gente pregar a salvação para as pessoas com urgência e a gente viver como se ele voltasse amanhã. Porque não saber o dia nem a hora não significa não discernir o tempo. Em Mateus 16:3, Jesus vai falar: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem discernir os sinais do fim dos tempos. Em todas as gerações da história, Jesus permitiu que as pessoas achassem que fosse na geração delas que Jesus ia voltar, que ele ia voltar. Paulo mesmo achava que era na geração dele. Lendo alguns livros da Bíblia, você vai ver que Paulo achava que era eminente a volta de Jesus. Até porque, desse modo, as pessoas pregam mais o evangelho, se santificam mais e buscam mais a Deus. E a real é que existem muitas visões diferentes, escatológicas, ou seja, sobre o fim dos tempos. Existem várias visões alternativas diferentes, inclusive sobre o que Jesus quis dizer com não passará esta geração. Mas pelo bastante que eu estudei, eu considero que essa ideia aqui seja a mais provável de ser real. É claro que daqui a um tempo também eu posso mudar de ideia e de opinião, mas o que eu trouxe nesse vídeo foi o que eu fielmente acredito hoje, e foi real, uma busca sincera pela verdade. Mas a única verdade absoluta que eu tenho certeza e que eu dou a minha vida por ela é que Jesus é o Rei dos Reis. Então compartilhe esse amor incrível de Jesus, meu amado, porque esse amor não é para ficar escondido, ele é para ser revelado, porque o que é bom vai para as luzes. Então não dê 100% de certeza para essa ideia daqui desse vídeo. Apenas leva isso em consideração e vai vendo os sinais, vai vendo se realmente faz sentido. É isso que eu vou fazer e é isso que eu aconselho qualquer um a fazer. Até porque muitas profecias, inclusive dos fins dos tempos, elas só serão completamente compreendidas à medida que elas forem acontecendo. Elas só farão mais sentido conforme forem acontecendo.
E sempre foi assim na história do mundo. Na época de Jesus, por exemplo, as pessoas não viam da mesma forma que a gente vê hoje em dia, ou que quem viu os sinais entendeu daquela forma. Por exemplo, quem escreveu essas profecias antes não via com tanta clareza como quem viu a Jesus. Mas o fim não será surpresa para os vigilantes. E Deus deixou todos esses sinais para que não sejamos pegos de surpresa. E quem é sensível ao Espírito Santo vai conseguir discernir de fato o tempo do fim. Então tenha intimidade com o Espírito Santo, meu amado. Tire tempo para ficar com o Senhor. Agora, meu amado, assiste a playlist que vai estar aparecendo aí, onde eu tenho um vídeo sobre Israel, onde eu mostro que ele é o relógio do Apocalipse. Onde eu te mostro mais profundamente que Israel é o maior sinal, o maior relógio que temos sobre o fim dos tempos. Então vai lá, eu te espero lá. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. The sky lit up like Christmas Eve, but nobody stayed to see.